Pastor Calditz, mais uma vez, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Obrigado, Pastor Fábio. É uma alegria poder estar aqui novamente diante daqueles que me amam, daqueles que não me amam, mas que vão me amar com certeza. A verdade liberta e eu acredito que todos nós estamos sendo libertos dia após dia dentro de uma compreensão e, cara, eu fico feliz de poder voltar aqui. Eu, com certeza, você é um cara que tem sido cada vez mais íntegro diante da minha relação. Eu creio que você tem revelado o reino de Deus através das suas atitudes e continue assim. Eu acredito mesmo que a ditadura de pensamento é o fruto da religião e você é um cara que tem sido instrumento de Deus para libertar as pessoas, para ver uma igreja que é emancipadora, uma igreja que não é somente livre, mas ela é principalmente liberta, né? Liberta na mente, liberta no estilo de vida, e você tem trazido nesse microfone aqui muita verdade para a nossa cidade, para o nosso país, então obrigado por isso. Que isso, eu acredito muito que todos nós temos liberdade de pensamento e, ao mesmo tempo, liberdade de expressão. Se eu digo que nós precisamos ter liberdade de expressão e somos contra a censura no Brasil, eu fico me questionando o porquê muitos líderes religiosos têm dificuldade de deixar as pessoas falarem o que pensam. Eu acredito que isso é uma questão cultural de países subdesenvolvidos, né? O livre pensamento ele precisa vir de uma academia. A gente não foi ensinado a pensar, né? Um dia eu quis fazer um curso de ensinar as pessoas a pensar, porque pensamento é subjetivo. Não é só pensar qualquer coisa, é pensar fundamentado em algo ou alguém. Né? E a questão é que a maioria das pessoas elas carregam um pensamento que alguém construiu nelas, mas nunca é que elas construíram por si só. Por isso elas não conseguem defender, ou melhor, elas não conseguem ser vulneráveis para a desconstrução, porque se eu desconstruir elas, não sabem como se reconstruir de novo. Né? Aquele pastor já morreu, aquela igreja que ela cresceu ouvindo aquilo já está em outro bairro e, de repente, ela fica se sentindo vulnerável. E eu quero aproveitar aqui essa oportunidade, pedir perdão publicamente para todas as pessoas que, de alguma maneira, se ofenderam com qualquer corte, com qualquer fala. E eu quero dizer o seguinte, no mundo existe uma regra da comunicação que diz você é responsável pelo que as pessoas entendem. Mas no reino de Deus eu entendo que a palavra profética nós somos responsáveis por aquilo que nós devemos falar. E o meu objetivo aqui não é ser ouvido. O meu objetivo aqui é eu poder ser honesto naquilo que o Espírito Santo ele diz para eu falar. E aí cada um pode fazer bem o que for com aquilo que está ouvindo. E eu sugiro 3 coisas. Né? Estávamos falando no almoço hoje. Existem 3 atitudes que você pode ter diante de uma coisa que você escuta. A primeira atitude é onde você pega e já joga fora. Por quê? Porque aquilo ali te confronta, aquilo ali talvez te expõe, aquilo te provoca, aquilo lembra um pastor abusador, lembra um passado, né? Se você fala de cerveja, álcool, lembra de um pai que era alcoólatra, e rapidamente a gente resiste, a gente despreza algumas coisas. Aí tem a segunda atitude que você, né, come com farofa. A pessoa está ali pregando, e isso é muito comum nas igrejas. Né? Nas igrejas, o pastor ele chama um monte de pastor aleatório. Em todos os pastores que vão na igreja, todo mundo dá sempre os mesmos glórias, os mesmos amém. Só que eles não percebem que o pastor da semana passada falou uma coisa e o pastor da semana já está falando outra. E as coisas elas não se conversam. Mas você vai perceber que as pessoas sempre estão dando glória. Aleluia, amém. Aí quando você fala, mas você entendeu o que ele falou? Aí a pessoa buga e ela fala, não entendi o que ele falou. E isso também é perigoso. Quando você escuta qualquer coisa e já internaliza, você já assume, já concorda, já diz que é assim. E a terceira que eu recomendo aqui é você entender que tudo que estamos falando aqui são sementes. E a semente você pode jogar fora, pode comer ela na semente, ou você pode ser sábio, pegar isso, guardar no teu bolso. E lá na frente, um dia qualquer da sua vida, porque a vida é muito longa, talvez isso faça sentido e você fala, nossa, eu tenho aquela semente, aquilo que foi falado naquele podcast anos atrás, agora faz sentido. Entenda uma coisa, no reino que nós pertencemos não existe o certo e o errado, entenda isso. Existe o completo e o incompleto. Na religião, sim, existe o certo e o errado. Por isso que as religiões elas não se combinam. Né? Você precisa de várias religiões, porque cada religião tem um estatuto. E a gente carinhosamente chama o estatuto da religião de doutrina. Né? No reino de Deus, não.
O reino de Deus é um lugar de compreensão mais completa, mais madura, e compreensão menos completa, mais imatura. O herdeiro é o menino e o herdeiro maduro. Esses dias eu estava aconselhando um casal, e no meio da conversa do casal era um casal de pastores, aonde essa esposa desse pastor, ela já não queria mais no culto, não queria mais na igreja. E aí esse pastor começou, Cal, veja bem, ela não gosta que a gente ore em línguas lá, porque da igreja que ela veio, oração em línguas era escondido só em casa, não podia falar em público. Aí ele foi falando os dilemas daquela moça, e aí na hora o Espírito Santo falou, lembra esse casal, lembra esse homem, esse jovem, dos 10 anos que ele tem a mais de vida do que ela. Ela tem 23, ele tem 33. Aí eu falei, meu irmão, você tem 10 anos a mais de vida vivida do que a sua esposa. Não espere que ela tenha a mesma compreensão que você, porque ela chegou 10 anos depois. Então, você tem 10 anos a mais de conhecimento, de compreensão, de descobrimento. E aí é assim que eu quero dizer para você que eu estou aqui nessa tarde. Eu estou aqui não para dizer o que eu sei daquilo que você não sabe. Eu estou aqui para compartilhar aquilo que eu já alcancei no Senhor. E quero dizer o seguinte, é só o começo. Eu tenho pelo menos mais 60 anos de vida e eu não estou nem na metade ainda daquilo que eu desejo entender da parte do Senhor. E é interessante também as pessoas nos ouvir fora de uma bolha daquilo que ela já aprendeu e daquilo que ela já ouviu. Ouvir com a mente aberta, porque hoje a gente vive um perigo muito grande. Tudo que a gente ouve diferente daquilo que a gente aprendeu, a gente quer caracterizar como heresia. Mas nem tudo é heresia, é apenas uma forma diferente de pensar. Só que dentro do que o senhor falou aqui, eu pego até um gancho, porque o senhor diz que no reino não existe certo nem errado. Mas isso aí não entra dentro do relativismo? Não, porque o certo e errado, ele não é que ele é relativo. A única coisa que é absoluta é um princípio. É um princípio. E um princípio você não fica pensando, será que esse princípio está errado? Será que está certo? Não. O princípio por si ele é absoluto, ele não tem certo e errado. Um princípio absoluto. Se eu soltar esse celular, ele vai cair para baixo. Agora, certo e errado, você sabe o que significa a palavra sofisma? O que significa? Sofisma é uma verdade expirada. Sofisma não é uma mentira. É uma verdade que se findou. Isso, porque era verdade. Só que veio um fato depois disso, e esse próximo fato agora invalidou o primeiro fato. Então, por exemplo, o que é uma sofisma? Se você encontrar o Ângelo, meu colega de faculdade, você vai falar assim, nossa, o Cal ele tem 4 filhos bonitos. O Ângelo vai falar assim, não, ele não tem filho. Você fala, não, o Cal tem filho. A esposa dele ali, não, o Cal não é casado. Aí ele vai jurar de pé junto e vai defender que ele foi na casa do Cal, que ele fez os trabalhos da faculdade na casa do Cal, que a gente jogava bola junto, que a gente fez musculação junto, que toda a faculdade a gente se formou junto. Aí eu te pergunto, qual que é a diferença tua e do Ângelo? É que eu te conheci agora. É que o Ângelo, ele parou num fato da minha vida e não acompanhou os próximos fatos que se sucederam depois disso. Então, é uma sofisma que eu sou solteiro. Mas para o Ângelo, eu sou solteiro. Mas para você que conheceu o restante da história, isso é uma verdade. Ele é um ex-solteiro. Se você falar que eu sou solteiro hoje, isso é uma sofisma. Não é uma mentira, porque eu era solteiro. Mas algo aconteceu onde eu não sou mais solteiro. É como fatos e verdade. Isso. É um fato que tu foi solteiro, Isso. mas a verdade é que a hoje verdade tu não é é. que eu sou casado. E aí eu entendo que o reino de Deus ele é mais para isso do que o certo e errado. Você já viu Jesus discutindo o que era certo e errado? Jesus não perdia tempo. Jesus sempre se concentrou no que é absoluto. E eu creio sim que o reino de Deus é um reino de absolutismo. Só que o absoluto ele é tão proporcional quanto a princípio. Aliás, nos cortes, quando as pessoas vêm, esse é um falso profeta, herege, é um polaco azedo, é não sei o quê. Você já me viu eu rebatendo? Não. Por quê? Porque aonde tem um princípio, não existe 2 opiniões. Só existe 2 opiniões na ausência de um princípio. Então, quando eu estou divergindo em você, a primeira coisa que minha mente me acusa é dizendo assim, ó, você está ignorante quanto a um princípio, por isso você está discutindo aqui. E aí eu não discuto opinião, porque a opinião ela é um fato não comprovado. A opinião não tem caráter científico, mas um princípio tem. Ninguém ignora, né? Vou soltar esse celular, ele cai para onde? Para baixo, tá. Aí você vai dentro da arena do Atlético com 40 mil pessoas. E aí você faz essa pergunta. Se eu soltar esse celular, cai para onde? Para baixo.
Quantas respostas diferentes você vai ter? Nenhuma. É 40 mil pessoas com a mesma resposta. Essa é a força de um princípio. Eu creio que a Bíblia é o livro mais completo de princípios. A questão que tem o princípio, a minha opinião, a tua opinião sobre ele. E aí as duas não valem. O que realmente vale é o princípio. Calma, mas como que você sabe que você tem o princípio? É o fruto. Quem tem o fruto, acessou o princípio. Quem não tem o fruto, ainda está numa opinião defendendo uma ideia, né? E a gente não precisa defender uma ideia. Guarda uma coisa. O Evangelho do Reino, o Evangelho de Jesus, ele não precisa de defesa, ele precisa de proclamação. Eu não estou aqui para defender o Evangelho, eu estou aqui para proclamar o Evangelho. E quem defende o Evangelho é religioso. Um Evangelho que precisa de defesa, ele não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Porque se Jesus precisasse de defesa, ele falaria, ó, me defendam para o povo. Mas nem Jesus se defendia. E essa é a glória do Evangelho. Quando as pessoas elas falam mal de você. E aí eu quero dizer o seguinte, se não falam mal de você, repense a sua fé. Jesus falou, bem-aventurado quando por minha causa vocês forem odiados, levados a tribunais. Por minha causa, vocês serão odiados. Ei, não se iluda. Aqueles que me odiaram, é impossível eles odiarem o mestre e amarem os alunos. Então, porque eu sou o mestre de vocês e me odiaram, então já coloquem na conta que vão odiar vocês. E eu amo ser odiado. O problema é quando é uma pessoa muito querida e um amigo um servo de Deus. Quando um homem de Deus me odeia, aí eu me preocupo. Mas quando é a resistência, eu jamais vou me preocupar. Por quê? Porque é o seguinte, quando um carteiro está entregando uma carta, ele não fica discutindo com o cachorro, mas o cachorro late. Só que se ele discutir com cada cachorro, ele não vai entregar as cartas. E o nosso objetivo é entregar a carta, não é calar os cães, não é responder às latidas. Então, eu quero sugerir você que é ouvinte desse podcast tão conceituado, um podcast que é tranquilo, entendeu? Um podcast que não está com a pretensão aqui de doutrinar ninguém. Se eu fosse você, eu repensava a sua maneira de receber as coisas de Deus. A gente quer informar, né? Eu gostei do que o senhor falou, que Jesus ele nunca quis que alguém o defendesse. Isso é tão verdade que quando Pedro fez juras dizendo, Senhor, eu vou para a cruz. Não faça tal coisa, Jesus o repreendeu, né? Afasta de mim, Satanás. E tem muita gente hoje querendo defender o evangelho, né? Isso. E aí é uma falha, né? Porque você está supondo que Jesus é fraco, que Jesus precisa de defesa. Né? Existem canais, livros escritos em defesa do Evangelho. Irmão, nós não somos ativistas, nós não estamos atrás defendendo uma teologia, uma ideologia, tentando converter as pessoas a ela. Não. O Evangelho de Deus é poder de Deus para todo aquele que crê. Quem crê, acessa o poder do Evangelho, e quem não crê, não consegue denegrir o Evangelho. Então, isso é uma glória, por quê? Porque a gente pode dormir tranquilo. Nossa, mas olha os falsos profetas, temos que calar eles. Não, nós temos que calar os irmãos na fé que, se dizendo irmãos, estão fazendo um monte de besteira. Então, o meu problema não é com o não crente. O meu problema é com o crente sem vergonha, que está cheio nas nossas igrejas e muitas vezes eles estão comentando os nossos posts e esse cara é meu irmão. E porque é meu irmão, a gente vai sair no tapa e no final a gente se abraça e dorme junto. Por quê? Porque família vive junto. E os não crentes não nos afetam, né? Agora, o crente que faz parte da mesma comunidade que nós fazemos e produz escândalo, afasta até as pessoas do evangelho. Eles chamam a gente de herege, mas eles não sabem nem o que é heresia. Porque heresia não é uma inverdade que eu falo, sabe disso? A palavra heresia significa resistência contra a verdade. Se é resistência contra a verdade, a heresia não é do pastor que está pregando a mentira. Que eu falar aqui uma inverdade, você não pode dizer que eu sou herege, você tem que falar que eu sou mentiroso. Ó, isso aí é mentira. Ele está pregando uma mentira, não uma heresia. Mas então o que é uma heresia? Os hereges eram pessoas que resistiam à verdade. Então o herege está mais em quem está me ouvindo do que eu aqui falando uma mentira. Então não é eu falando uma mentira que torna isso eu herege. O que torna herege é você aí na sua casa resistindo uma verdade. É que as pessoas confundem a heresia com aquele que forma uma doutrina. Ou seja, você produzir uma doutrina
antibíblica, aí as pessoas dizem que E aí herege tem que por chamar causa de disso. engano. Não, De esse engano, cara está né? enganado. É uma mentira isso aí. É um enganador. Isso, é infundado, é falsa doutrina, é ventos de doutrina. A Bíblia chama isso de mentiras injustas, mentiras astutas. Falso testemunho. Falso testemunho. Só que heresia não. Heresia é você na resistência contra uma verdade. Quando você não deixa essa verdade entrar em você, você se torna um herege. Pronto, então tem muito herege no nosso Muito meio, herege. Eu já fui herege. Cara, eu com 23 anos, não orasse em língua do meu lado, que eu subia para 10. E aí tive um encontro transformador através do Cristiano Batiston, Filhos do Homem. Tive dentro do estacionamento da primeira Igreja Batista de Curitiba, tive o batismo com o Espírito Santo. Dentro da Igreja Batista? No estacionamento. Ele tinha acabado de fazer um show ali e eu odiava esse negócio de orar em línguas, mano. Orar em línguas, ficar lá no Espírito, fazendo toda aquela a pirofagia, eu não suportava. Só que eu era o herege ali. Porque hoje eu entendo, hoje eu não vivo sem. Né? Eu creio no batismo de poder, eu creio no batismo com fogo, eu creio no Espírito Santo agora sobre mim, não mais só dentro de mim. Porque esse é o problema do crente tradicional, que ele tem o Espírito em, mas não tem o Espírito sobre. O Espírito em é sobre salvação. Crer com a boca e confessar. Regeneração, isso. Fruto do Espírito. E a eternidade, quando você recebe no coração. Só que o batismo sobre o Espírito Santo é o batismo de obras, para desempenhar a obra na terra. Então, os discípulos, eles não tinham o Espírito em, eles só tinham o Espírito sobre. Tanto que Jesus concedia-lhes autoridade. Jesus, ele batizou os discípulos com poder para o desempenho do ministério. Por isso que você sempre vai ver que o religioso vive cansado. A igreja do religioso sempre tem 20 gato pingado e não cresce. Por quê? Porque ele está sem unção. Ele é crente, ele é santo, ele é salvo, ele é queridinho de Jesus. Só que falta poder de Deus. É a unção que despedaça o jugo. É a unção que está sobre mim, que põe em liberdade o cativo, que ressuscita os mortos, que anuncia as boas novas aos pobres. Só que, meu irmão, fazer ministério sem unção é caixão. Você vai terminar tomando antidepressivo. Você vai ver o mundo preto e branco. Você vai achar que ninguém presta. Você vai achar que a vida é injusta. E vai começar a orar por Maranata. Maranata, vem Senhor Jesus. Por quê? Porque a vida perde o sentido. Acaba ficando doente, né? É. Pastor, mas como a gente consegue ter o discernimento sobre o que é uma visão e o que é heresia? É bem simples. O que é uma perspectiva diferente daquilo que eu estou acostumado ou o que é heresia? O porquê as pessoas geralmente resistem à verdade? Porque não conhecem o verdadeiro. Sabe como é que você detecta a mentira? Sendo perito no que é verdadeiro. Então, tudo que não é verdadeiro já é mentira. Eu não preciso estudar a mentira. Eu não preciso estudar outras religiões. Eu não preciso estudar o Alcorão para conseguir defender a fé. Eu não estudo o território do inimigo. Eu só sou perito no que é verdadeiro. E do que é verdadeiro eu não me desvio. Então tem muita gente que está estudando outras religiões, está flertando com outras doutrinas, ideologias, falando, não, preciso conhecer um pouco de tudo para não ser enganado. Mal sabe ele que ele já está enganado. Outro dia, não sei se eu posso contar aqui, mas sim, claro. Fizeram uma pesquisa lá no FBI e aí eles fizeram lá um teste, onde eles pegaram uns 10 agentes do FBI, colocaram dentro de uma sala umas 50 notas falsas e no meio daquelas notas falsas uma verdadeira. E aí chamaram o primeiro agente e falaram assim, ó, sem tocar nas notas, apenas olhando, identifica onde está a nota verdadeira. Ele olhava e tá ali. Aí mandava ele sair, trocavam de lugar, colocavam outra nota em outro lugar. Aí veio o segundo, tá aqui. Veio o terceiro, resumindo, todos os agentes acertaram uma nota verdadeira em 50 notas falsas. E aí a TV veio para fazer uma matéria para mostrar como que era o processo deles estudarem as notas falsas, onde que estavam essas notas. E aí qual foi a surpresa quando o agente falou assim, não, a gente não estuda nenhuma outra nota. Todo o nosso objeto de estudo é sempre concentrado na verdadeira. A gente precisa ser perito nisso aqui, só. Esqueça teologia, esqueça PhD, mestrado, divindade, esqueça livro, esqueça. Estude isso aqui, ó. Quando você souber isso aqui, aí ninguém mais te engana. E as pessoas, elas têm dificuldade elas ficam no conflito das ideias porque elas não conhecem o fundamento.
E a Bíblia é o nosso firme fundamento. Outro dia, eu conheci o irmão Yun, não sei se eu te falei já isso, mas o irmão, o homem do céu, ele era um dos 5 grandes líderes da China. E ele falou, Cal, enquanto os Estados Unidos mandava caixas e mais caixas de Bíblia, a igreja da China, que é a igreja que mais cresce hoje, é perseguida, a igreja da China ela explodia de multiplicação. Até o dia que começaram a colocar livros de louvor, livros de adoração, começamos a receber materiais de livros dos Estados Unidos, e ele fala assim, a nossa igreja se dividiu porque cada um lia uma coisa de um livro de um autor, e no final a gente estava defendendo mais autores do que o fundamento. Então a nossa unidade é naquilo que importa, e o que importa tem pelo menos 2000 anos. Está escrito, né? Não há outro livro. E às vezes eu encontro gente que está estudando demais o passado e conhece de menos o futuro. E a gente precisa ser perito do futuro. As nossas doutrinas passadas. Eu brinco, né? Imagine, eu sou calvinista. Meu irmão, Calvino não está nem na Bíblia. E você se auto-intitula o entusiasta de Calvino. Eu sou calvinista. Quem que é esse cara? esse cara era igual eu e você. Só a diferença é que eles entenderam algumas coisas. Eu sou luterano. Cara, Lutero se converteu lendo Romanos. O justo viverá. E aí agora a gente está lendo Lutero. A gente não quer ler Romanos. Para alguns parece que Lutero é mais importante do que Paulo, que escreveu Romanos, né? Exatamente. Então, a Bíblia é maravilhosa e eu sugiro a cada um de vocês aqui, lê a Bíblia. Vai lendo a Bíblia. Então, quem conhece a verdade já descarta Identifica a mentira. Identifica a mentira na hora, né? Então, é aqui que a gente consegue discernir o falso do verdadeiro. Satanás, ele nunca vai... Guarda uma coisa, para quem nasceu de novo, Satanás nunca vai te enganar com uma mentira, porque ele sabe que a gente é detector de mentira. A Bíblia diz que nós estamos no verdadeiro. Logo, tudo que está no verdadeiro, a gente identifica que é falso. Por isso que o diabo nunca tenta um crente com uma mentira. O diabo ele sempre tenta o crente questionando uma verdade. Será mesmo? Então Eva está ali, ela já é imagem e semelhança de Deus, ela já tem a natureza divina, e aí vem a serpente e fala, Eva, mas se você comer, você vai ser igual a Deus. Eva falou, sério? Mas Eva já não era? Já não tinha uma comunhão plena? Relacionamento, né? E na verdade, a serpente, ela induziu que Eva não era. Aí o diabo, ele não é criativo, né? Ele pega e usa a mesma estratégia com Jesus e vai lá no pináculo do templo. E aí o que ele fala para Jesus? Se tu és o filho de Deus... Se tu és. Ele não estava falando, você não é filho de Deus. Aí Jesus, ele é, né? Jesus é Jesus, né? Jesus fala, oi? Não, se você é filho de Deus, se joga. E aí Jesus, ele não fala o que ele acha. Jesus fala, está escrito. Se prostrares me adorares, te darei todos os reinos. Oi? Algum reino não é dele? Era uma proposta indecente de Satanás. Satanás não tinha essa bala toda na agulha para dar os reinos. Nenhum reino pertence a Satanás. Nenhum. Satanás, coitado. Aí ele fala assim, está escrito. Então, o diabo, ele só tenta o crente de um jeito, fazendo você duvidar de um absoluto. E a gente sempre tem que responder Satanás dizendo, ei, está escrito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Está escrito, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Está escrito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está escrito, aquele que habita na sombra do Onipotente, ele descansará. Dentro dessa sua fala aí, então, a maior dúvida que o diabo quer colocar nos seres humanos é a ausência da paternidade, né? Foi o que fez pra gente. Se tu és o filho de Deus. Se tu és. Ou seja, Satanás quer colocar em nós a dúvida que Deus é o nosso pai, né? É algo até que o senhor aborda sobre agora sermos filhos de Deus. Isso. Tem algumas coisas aqui que dá pra gente enfatizar, que o senhor falou lá no outro podcast. Agora que nós estamos em Deus, somos filhos, estamos na pessoa de Cristo, não temos mais pecado? Nós pecamos, mas nós não temos mais pecado. Nós pecamos, mas não somos mais pecadores. Foi o que o senhor enfatizou no outro podcast. Para começar, tem que sempre lembrar que Deus nunca mais perdoa pecados. Deus não perdoa pecado. Porque o Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele diz, eu agora perdoo de uma vez para sempre todo o pecado e toda iniquidade. Você crê que Deus perdoou teu futuro? Sim. Se Deus perdoou teu futuro, tem como Deus te perdoar? Não, já fui perdoado. Então, cada vez que a gente
perdoa, confessa pecados, se a gente pudesse ouvir Deus falando, ele estaria falando assim, ó, eu já perdoei, eu já perdoei. Mas isso Deus não quer dizer me que não perdoa. tenhamos que confessar o pecado, né? Para quê? Para ser perdoado? Não. Não, para sermos pelo menos livres do sentimento de culpa. A Bíblia diz que a condição para confissão é cura, não é perdão. A gente precisa confessar para ser curado. Confessai-vos uns aos outros. Orai e sereis Curado. não perdoado. É. Porque não é a tua confissão que te perdoa, é a obra de Cristo que já te perdoa. É ser curado do sentimento de culpa que nos invade. Não, é ser curado da anomalia, né? O pecado é coisa de disfuncional, né? Quanto mais disfuncional eu sou, mais pecado eu faço. Quem é sagrado, quem é santo, ele não peca mais. É possível no século XXI vivermos uma vida livre do pecado. E Paulo falou isso. O corpo do pecado foi destruído pela obra de Cristo. E aí é o ponto. Se Deus não precisa mais me perdoar, porque Ele já me perdoou, logo agora eu preciso entender o seguinte. Quando eu recebi o poder para ser feito filho de Deus, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Ali a palavra poder é exousia, não é dunamis. Ele nos deu exousia para sermos feitos filhos de Deus. Exousia significa autoridade sobre minha humanidade. Eu, inclusive, fisicamente, eu recebi poder no meu físico para me fazer um filho de Deus. Como que é isso? Jesus, sendo Deus, ele se fez semelhante a homem. Nós, sendo homem, hoje nós temos a semelhança de Deus, sendo homens. Jesus teve semelhança de pecado, você sabia? Ele se fez pecado por nós a ponto de se tornar semelhança de pecador. É nesse lugar que eu e você nós estamos. Nós estamos hoje em semelhança de pecador, mas não somos pecadores. Por quê? Porque se eu sou pecador, logo eu estou dizendo que você é o que você faz. Mas você é o que você faz? Não. Não. Então, se o que eu faço não me define, assim como fazer um bolo não faz de mim um confeiteiro, pecar não faz de mim um pecador. Eu sou um filho, um santo que peca. Eu não sou um pecador que tenta ser santo. A nossa identidade está em quem Deus diz que nós somos, baseado de quem nós nascemos. Um cachorro não é cachorro porque ele late, certo? Ele é cachorro porque ele nasceu de outro cachorro. A consequência disso é que ele late. Nós não somos filhos de Deus porque a gente ora. A gente não é filho de Deus porque a gente vai à igreja. A gente é filho de Deus porque a gente nasceu de Deus. Nós somos nascidos de Deus. Isso é literal, guarde isso. Os discípulos não eram nascidos de Deus. Porque a obra de Cristo não havia sido consumada e o Espírito Santo não tinha sido derramado sobre toda a carne. E não tinha como alguém ser filho de Deus. A ponto de Deus amar o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho. Até aquele dia ninguém era filho de Deus na humanidade. Só como que o unigênito se tornou o primogênito? Que agora ele é primogênito, ele não é mais unigênito. Sim, ele veio como unigênito e voltou como primogênito. Se ele é primogênito, é porque algo aconteceu depois disso. O que aconteceu? Todos que aceitaram na obra da redenção de Cristo foram chamados de filhos, né? E aí sabe o que é o escândalo de tudo isso? Qual? Que Jesus olha e fala assim, viu, pessoal, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João. Davi não é maior que João, Abraão não é maior que João, Moisés não foi maior que João, ninguém foi maior que João. Mas entre os nascidos do Espírito, que não foi Moisés, não foi Davi, não foi José, não foi Abraão, João não era nascido do Espírito. Entre os nascidos do Espírito, até o menor no reino do Espírito é maior do que todos eles juntos. Então o senhor está querendo dizer que a igreja do Senhor Jesus hoje se destaca de todos os personagens Depois da da cruz, a obra está consumada. Esse é o escândalo do Evangelho. O reino de Deus chegou. Paulo chamou isso do o mistério que estava oculto há séculos. Isto é o quê? Cristo em nós, a esperança da glória. Não é Cristo com nós. Cristo em nós. É em nós. Por isso que Paulo é o apóstolo enxertado. Já pensou o mundo sem Paulo? Só qual que era a diferença de Paulo e Pedro? Que Pedro não pegou a senha, ele não entendeu a obra de Cristo. Paulo entendeu. Tanto que ele falou, o que eu recebi do Senhor, eu os entreguei. Mas quando que ele viu o Senhor? Quando foi ao terceiro céu? Foi ao terceiro céu. Então Paulo, ele conhecia um Deus em Jesus que não conviveu com ele.
Só que ele compreendeu a obra desse Deus. Os discípulos compreenderam Jesus, mas não compreenderam a obra que ele estava fazendo. Paulo não compreendeu Jesus, porque ele não viveu com Jesus, mas ele compreendeu a obra. E hoje o desafio da igreja brasileira é compreender a obra de Cristo, não compreender Cristo. Você não é para ser um entusiasta de Jesus, ficar falando de Jesus. Às vezes eu fico pensando assim, ó, se Jesus estivesse perto, ele ia falar, ei, pare de falar de mim. Comece a ser eu. Ele me buga, Léo. Eu tô falando. Todo mundo fala de Jesus, vamos falar de Jesus. Não, fale de você. Você é Cristo presente na Terra hoje. É o significado da palavra cristão, né? Miniatura de Cristo, protótipo de Cristo, aquele que se assemelha a Cristo, isso. né? Cristão isso no original significa pequeno Cristo, né? Uhum. Ou seja, eu sou um Cristo pequeno, né? Isso. Boa. Por isso que ele é o cabeça e nós somos seus membros. E o Billy Graham, ele já falava isso, né? Pregue a tempo e a fora de tempo, Isso. se necessário, use as palavras. Isso. É aquilo que tu disse. Pare de falar de Jesus e comece a ser Jesus. Boa. Pô, porque senão, essa é a hipocrisia que talvez frustra muito não crente, né? Os crentes falando tanto de Deus e de Jesus e sendo tão pouco a frutificação de Jesus para a terra, né? A gente precisa frutificar os frutos de Cristo. E fique tranquilo. Porque aquela música lá, que ele cresça e eu diminua. Que lá apareça. Você acha que tá certo essa música? E eu me constranja. Essa é uma das músicas que mais prova que a Igreja Nacional não entendeu nada da cruz. Por quê? Me ajude a entender o que está de errado nessa Quem música. compôs essa música? Eu não lembro o compositor. Não, foi João. É. Essa é a frase de João Batista. Não foi um cara que pegou um violão e começou a cantar. Isso é bíblico. Que ele cresça e eu diminua. Era João falando para Jesus, falando assim, ó, que a graça cresça e eu que preparei o caminho para a graça, que eu diminua. Que o maior entre os nascidos de mulher diminua e que o menor no reino do Espírito cresça. E aí a gente fica com essa falsa modéstia. Ai, eu não sou nada, eu sou um vermezinho, eu sou não sei o quê. Meu irmão, você é rei sacerdote. A abundância da graça e o dom da justiça nos foram dados a fim de que nós reinemos em vida. Romanos 5... Não. É alguma coisa 5,17. Se eu não me engano, Romanos 5,17. Portanto, a abundância da graça e o dom da justiça nos foram dados. Não considere a tua vida sem dom de justiça. Você recebeu o presente da dádiva da justiça, a fim de que nós reinemos em vida, em Cristo. Por causa de Cristo, você foi assentado nas regiões celestiais juntamente com Ele. Você hoje é um Mefibosete, que a tua imperfeição, o teu defeito não aparece no reino de Deus. Por isso, convém que você cresça para que Ele apareça. E quanto mais os filhos da luz se levantam hoje, mais Jesus é visto. Então esse negócio, é Ele, não eu, é Ele, não eu, isso é uma bipolaridade crente. Ele e eu é antes da cruz. Porque Deus era conosco, mas não em nosco. Depois da cruz, eu e o Pai somos um. Jesus falou, assim como eu oro, assim eu sou um com o Pai, eu oro para que vocês sejam um com o Pai. É diferente. E a Bíblia diz o seguinte, aquele que se une a uma prostituta se torna uma só, Carne. E aquele que se une ao Senhor se torna o quê? Se torna um. Um só espírito com Ele. Ele. Senhor. Então você precisa começar a se responsabilizar pelos teus atos, entendendo que o que você fala é Deus falando. O que você pensa é Deus pensando. Talvez se O que tivermos você essa compreensão sente é Deus aí, sentindo. se tivermos essa compreensão, haveria menos escândalos no Muito meio da menos. igreja. Isso se chama temor. Porque se as pessoas tivessem essa compreensão que eles representam o Cristo, eles evitariam de cometer alguns erros, porque eles estão envergonhando o Cristo. É aquele livro que diz, em seus passos, o que faria Jesus. Isso. Só que não é um Jesus comigo, é um Jesus em mim. E aí você não faz mais não porque não pode. Você começa a parar de fazer as coisas que você não consegue. Não é porque não pode. A gente tem que parar de pecar, não porque não pode. Você tem que parar de pecar porque você não consegue mais. É o estar crucificado em Cristo. A mente expandiu. Você fala, cara, como é que... Né? É igual você voltar a usar fralda sendo adulto. Você consegue? Não. Mas não tem como. Por quê? Porque você já entendeu. Você fala, cara, não tem vantagem nisso. Cocô é lá que faz. Não é na fralda. E pecado é isso aí. Eu brinco, né? Peca quem é burro. Porque o cara que tem um pingo de inteligência, ele começa a perceber que todo pecado é uma disfunção pessoal. Todo pecado. Aliás, você sabia que Deus criou todo pecado?
Não, me conta isso aí. Pastor. Deus criou todo o pecado? Fala um pecado aí. Adultério. Adultério. Quem criou o sexo? Deus. Então, adultério foi uma coisa criada por Deus. Aí depois eu fico apanhando lá nos comentários. Não, é quem faz o corte. Na verdade, eles tiram essa parte aqui, ó. Eles só deixam aquela outra parte. Glutonaria. Quem criou a comida? Deus. A fala. Quem criou o prazer do homem falar, que os animais não têm? Deus. Sabe o que é pecado? Tudo que Deus criou na dose errada. Isso é pecado. Todo exagero, né? Tudo que é Tudo, exagerado se tudo, torna... Até a tudo. santidade em demasia Tudo. se torna uma falta, né? Fanatismo. Por isso que não é o que entra no homem que contamina, mas sim o que... Sai. Então o pecado está do jeito que eu penso as coisas, não está do jeito que eu consumo as coisas. Então, quando se entende isso... Mas isso aí, vamos lá, mas isso aí não seria também uma disfunção do pecado de Adão? Você quer falar de cerveja? Hã? Quer falar de cerveja? Não seria uma disfunção do pecado de Adão? Um erro, a natureza Então, mas pecaminosa o que herdada? você tem a ver com Adão? Você nasceu de Adão? Não, hoje eu nasci de Cristo, eu aprendi contigo. E por que você acha que a herança tua é adâmica? Não, mas eu digo para a humanidade. Não, para a humanidade é um homem... Para a humanidade não conta. A gente está falando só com filhos de Deus, nascido de novo. A Bíblia chama isso de espírito vivificante. A humanidade é a alma vivente. Guarde sempre assim, o homem que não nasceu de novo, ele e um cachorro, só tem uma diferença. Um pensa e outro não. Só isso. A Bíblia chama eles de alma vivente. Eles têm um corpo com uma psique, uma alma, uma ânima. Só isso. A diferença entre ele e um bicho é que ele pensa e o bicho não. Mas os dois vivem instintivamente. O homem nascido de novo, ele morreu com Cristo. Quem morreu com Cristo? A alma vivente. A alma vivente. E agora ele ressuscitou um espírito vivificante. Em Cristo. Com Cristo. Já não sou eu mais quem vivo. Mas Cristo vive em E mim. esse viver que agora eu vivo pela fé. Por isso que eu não creio que a gente é corpo, alma e espírito. A gente é corpo com o Espírito de Cristo, que esse Espírito tem uma alma. A alma é o centro da mente, vontade e emoções. E você precisa entender que, quando você morreu com Cristo, a tua alma morreu, porque o teu corpo não morreu. Teu corpo morreu quando você se converteu? Não. Se o teu corpo não morreu e você só tinha um corpo com uma alma, o que restou? O que morreu? A alma morreu. Agora eu não entendo esse cristianismo bipolar, onde as pessoas elas acreditam que existe uma luta do espírito contra a alma delas, dentro delas. É a carne e o espírito, né? Não existe isso. Isso é uma bipolaridade que enferma. Então, Gálatas 19, 5, a partir de 19, que fala do fruto do espírito e das obras da carne. Percebeu que é fruto do espírito e não fruto da carne? Porque carne não frutifica. Está falando de dois seres, o nascido do espírito e o que é carne. Toda carne ela não frutifica, ela tem obras, que é o quê? Glutonaria, luxúria, gritaria, porfia, tudo é obra. Isso não é fruto. Só quem nasce do Espírito que pode ter o quê? Fruto do Espírito. Qual que é o fruto do Espírito? Bondade, fé, mansidão. Percebe que não tem nada a ver com comportamento? Longanimidade. Paz, alegria. É tudo gozo, sentimento. Temperança, né? Domínio próprio. Tudo sentimento. Não tem nada a ver com obra. E a obra da carne já é lascívia. Por quê? Porque a carne não tem fruto. Ela só tem obra. Por quê? Porque cachorro não tem fruto. Cachorro só tem obra. Ele morde, ele corre, ele come. Mas qual que é o fruto de um cachorro? Nenhum. Boa. É profundo e é maravilhoso. Não, é forte demais. É confrontador. Isso se chama identidade em Cristo. Isso se chama realidades da nova criação. Nós somos uma nova raça na Terra. Paulo ele falou a ninguém mais considere segundo os olhos humanos. A ninguém mais considerem carnais. Nós, então, precisamos viver essa identidade em Cristo. Isso. Porque, particularmente, da igreja que eu conheço, que eu faço parte, do que eu ouvi há mais de 15 anos, dentro dessa perspectiva, eu meio que desconhecia essa identidade. Porque o dia que você chegar nessa identidade, o sistema comum de igreja que a gente tem hoje
vai falir. Porque se você viver isso, você vai perceber que você não precisa mais de igreja. E aí esse é o ponto. Como que eu não preciso mais de igreja? Não, porque agora é para você ir para a igreja sem precisar. Você já percebeu o tanto de gente que vai na igreja porque precisa e não porque quer ir? É. Igreja é um lugar que a gente precisa querer ir, não que a gente tem que necessitar ir. E a religião, ela sempre gera em você a necessidade. Você precisa da igreja. Agora, quando você chega e dá uma cura, você fala para a pessoa que ela é curada, se ela só tem esse pensamento de ir para a igreja porque precisa, ela vai, a primeira coisa, fazer parar de ir na igreja. Depois da cura. Porque ela fala, então eu não preciso, porque preciso agora de eu uma estou bem, bênção. eu não peco mais. Eu preciso de uma bênção, depois da bênção também não vai Isso. mais. E não tem nada a ver, a gente vai na igreja por causa da comunhão. Não é nada porque Deus pode me dar. É a comunhão dos santos. Comunhão dos santos, a expressão do 2 ou mais. Jesus na terra. O mistério do Espírito Santo entre nós. Pastor, a gente vai caminhar, precisamos, depois a gente vai falar aqui sobre o Rio Nossa, Grande do já Sul vou. e tal, mas eu preciso tirar a dúvida aqui também. O senhor falou sobre o evangelho do reino que está dando o que falar até hoje. Que Jesus ele não veio pregar salvação. Não veio ele veio pregar salvação. o evangelho do reino. Isso. Mas as pessoas parecem que não compreenderam que nas entrelinhas da sua fala do evangelho do reino, dentro já está incluso o evangelho da salvação. Como é que a gente consegue fazer essa separação de evangelho de salvação para o evangelho do reino? Jesus ele veio com uma única missão para o mundo. Não era salvar o mundo. A missão de Jesus era trazer o reino do céu na terra. O reino de Deus está entre vós. Não está aqui, não está acolá, mas dentro de vós, que é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. E Jesus fala, foi para isso que eu vim. Tanto que João ele veio anunciando que o reino está próximo. Aí vem Jesus e fala, não, o reino chegou, porque eu cheguei. Aí Jesus ele vai assunto aos céus, só que ele deixa o reino. O que é salvação? Salvação é você chegar na porta do reino, mas não entrar no reino. Calma aí, bugou agora. Chegar na porta do reino, mas não entrar no reino. E Jesus ele critica. Mas eu não fui salvo. Isso, para quê? Não, assim... Você precisa de salvação? Não, por exemplo, se eu cheguei na porta do reino e eu sou salvo, eu não deveria entrar no reino porque eu fui salvo? O que é salvação? Salvação faz mais sentido na terra ou na eternidade? Os dois? Não, na eternidade. Porque a gente é salvo do quê? Porque assim, para você ser salvo, você precisa estar numa situação. Você estava perdido e foi achado. Isso, perdido de quê? De eternidade. Nós éramos alma vivente. Quando Adão conheceu o mal, do pó ele veio e a condição voltou. Do pó você voltará. Ali entrou a ideia de morte no mundo. Então, sem o Espírito, ninguém é eterno. Carne e sangue não herdam a eternidade. E aí Jesus ele veio para devolver para nós o direito eterno de ser. Isso é salvação. Só que a salvação, ela não é para ir para o céu, como todo mundo pensa. Porque a maioria dos crentes hoje vive nessa neura, né? É um gueto onde você fica enfiando as pessoas, dando um ticket de salvação, falando agora, não saia do gueto para você não perder o ticket, porque vai que você morre e você não entra no céu. Só que o objetivo de Deus não é o céu, o objetivo de Deus é a gente reinar na terra. Então, qual que é o impacto da salvação hoje tua na terra? Zero. A maioria das pessoas que são salvas, elas não sabem o que fazer com a salvação na terra. Só que na terra, ele trouxe o reino para que assim seja na terra como é no céu. A cultura do reino já, dos céus para a terra. Aqui e agora. Então, a gente foi criado uma cultura que a gente fala assim, um dia na glória do porvir, a gente vai receber a coroa eterna. Só que a glória do porvir já começou para quem nasceu de novo. Começou agora o reino. Porque o maior erro da maioria dos pastores é quando eles vão fazer um funeral, eles falam assim, porque a partir de hoje o fulano entrou nos portais da eternidade. E eu te pergunto, quando que a gente entra na eternidade? Quando a gente morre? Ou será que quando a gente nasce de novo? Quando nasce de novo. Então ninguém vai para o céu quando morre. A gente está no céu quando nasce de novo. E agora eu vivo em dois ambientes simultâneos, na terra e na eternidade. Nós já estamos nessas duas realidades. O homem nascido, tá? O renascido só está na temporalidade. E aí eu preciso entender que a eternidade para os filhos de Deus já começou. Nós já estamos na eternidade.
Só a diferença é que esse corpo me dá o direito ainda de desfrutar dessa terra. Esse é um corpo corruptível. Corruptível. Por quê? Porque ainda a criação está caída. Não ser criado. A obra de Cristo redimiu os homens, mas não a criação. Por isso que a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus para redimir a criação. Só que eu e você, nós já somos redimidos. A criação não. Então esse é o único problema que a gente ainda peca. Por quê? Porque o ambiente ainda não está redimido. Senão a gente não pecava também. Adão, ele dentro do paraíso, e aqui que é o ponto, a gente consegue conceber um mundo sem pecado antes da queda. Só que por que a gente não consegue conceber um mundo agora sem pecado depois da obra de Cristo? Ele não removeu de uma vez para sempre o pecado? O Cordeiro de Deus não foi a expiação pelos pecados? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outro dia o Nani Azevedo, no meio da convenção da Assembleia de Deus, falou uma abobrinha enorme. Porque ele falou assim, esse jovem, ele não sabe nada. Deus tira o pecado de quem nasceu de novo. De quem não nasceu, o pecado continua lá. Ele não sabe nada de pecado. Ele sabe tocar violão. E olha lá. As músicas da Assembleia, ele sabe. Mas entenda que pecado, existe 4 tipos de pecado, pelo menos. Hamartia, hamartano, hamarteno e hamartolos. Na Bíblia brasileira, em português, pecado é pecado. Não está escrito hamartia, hamartano, hamarteno e hamartolos. Pecado. E esse é o nosso problema, que a gente lê a Bíblia em português e pensa que está sabendo alguma coisa. Você tem que ler no grego e hebraico. E aí o Cordeiro de Deus tirou hamartia do mundo. Hamartia é a natureza do pecado, é a árvore do pecado, é o principado do pecado. O pecado era um principado, uma potestade que reinava por conta do pecado de Adão. E o Cordeiro de Deus agora, ele anulou a hamartia. Só que nós ainda fazemos hamartano. E tem um hamartolo, qual é esse? O hamartia, hamartano, hamarteno e hamartolos. Nós somos o hamarteno que fazemos hamartano, que é a atitude pecaminosa. E aí tem o hamartia, que é o corpo do pecado, hamarteno. Enfim, é o ambiente, é o fruto do pecado. Então, o hamartia, ele gera hamarteno. O hamartia, ele gerava consequências, frutos de pecado. Só que essa árvore do pecado foi destruída. Só que a gente ainda vê fruto de pecado. Por quê? Aí esse é o grande ponto. Como que ainda existe pecado no mundo? Porque eu e você, nós recebemos de Deus o poder criativo para chamar as existências coisas que não existem como se já fossem. Logo, eu e você, a gente tem poder, inclusive, para criar de novo pecado. Para criar o pecado. Pecado. Por isso que a gente não pode pecar. Não precisa pecar. Mas a gente tem poder para trazer de volta um pecado que foi tirado do mundo. Manifestar um pecado que Jesus tirou do mundo. Isso que o senhor está falando é o evangelho do reino. Do reino. Que a palavra pecado vem da origem mal. Adão, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o mal ali é com L, não é com U. Certamente morrereis. Esse mal é penes, ponos, poneros, que eu já falei, que Jesus termina o Pai Nosso dizendo, nos livra-nos do mal que Adão conheceu. E aí eu te pergunto, hoje você acha que é possível viver sem a consciência do mal? Miséria, enfermidade e maldade. É possível viver uma vida sem a consciência do mal? Só em Cristo. É possível, porque Jesus provou que era. Se ele conseguiu, eu também consigo e você também consegue. A questão é que a gente precisa ter essa consciência. É isso aí, pessoal. Estou aqui com o pastor Karl Dietz. Eu falei para vocês que ele dá uma bugada na gente, mas é aquilo, analisa tudo. Isso. Retenha. E leia a Bíblia. É bom. E leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Olha, eu entendi e compreendi tudo aqui, viu? Eu, para falar a verdade, ele tem razão. Eu tenho que estudá-lo, eu tenho que estudar. É bem simples, né? Se você for honesto, você vai sempre descobrir que a conta na religião não fecha. A conta não fecha. A gente está anos pedindo perdão pelos pecados e os pecados continuam na igreja. A gente está anos tentando se santificar, a gente continua vacilando. Por quê? Porque a lei, a Bíblia diz, a lei não aperfeiçoa nada.
A gente nunca vai se tornar algo melhor cumprindo regra. A gente só se torna algo melhor nascendo de novo. Mudança de vida, mudança É de instinto, comportamento. mudança de instinto. Metanoia, né? Você mudou o instinto, você muda todo o comportamento. Né? Mas falando-se sobre a decadência da humanidade, falando sobre depravações, depravações, o ser humano hoje, em meio às tragédias, será que eles vivem consequência dessa degradação da humanidade? 100%. Vamos falar sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, por exemplo. Quem é responsável por isso? Quem é responsável é Deus? Porque tem muita gente que, nesse momento, atribui a Deus a essas tragédias naturais. Não é Deus o criador do universo? Não é Ele que governa e comanda tudo? Tem pessoas até que se tornam céticas concernentes à existência de Deus quando acontecem tragédias como essa. Aonde está Deus nisso tudo? Tem uma frase que eu digo que as pessoas ficam muito bravas comigo, quando eu digo que você na Terra é mais poderoso que Deus. É uma frase meio que... Deixa eu tomar água. Você na Terra é mais poderoso que Deus? Uhum. Por quê? Não é blasfêmia isso? Não. Deus, ele é 100% hierárquico. Deus, ele não... Você não é mais poderoso que Deus porque você quis. Você na Terra, guarde bem, eu não falei que você é mais poderoso que Deus. Eu falei, você na Terra é mais poderoso que Deus. Por quê? Porque Deus nos colocou nesse lugar na Terra. A Bíblia diz que os céus pertencem a Deus, mas a Terra Ele deu aos homens. Quando Deus ele dá a Terra aos homens, é quando Ele fala assim, e tenha sobre ela domínio. Deus criou Adão e Eva, criou Deus o homem e mulher e falou, tenham domínio. Domínio significa sujeitar. Sim. E é o seguinte, por que você na Terra é mais poderoso que Deus? Por quê? Porque Deus é espírito. E para ele se relacionar com as coisas, com a criação, ele depende de um corpo. Assim como uma pessoa, um corpo na Terra é mais poderoso que o diabo. Por quê? Porque o diabo não pode fazer nada na Terra se ele não usar alguém. Tanto Deus quanto o diabo, eles precisam de um corpo. Isso explica porque tantas pessoas têm endemoniamento. Assim como a gente é possuído pelo Espírito Santo, possesso pelo Espírito Santo, habitável, a gente é casa do Espírito Santo, a gente é guiado pelo Espírito Santo. Uma pessoa não nascida de novo, alma vivente, ela pode ser habitada por Satanás, ela pode ser manipulada por Satanás, ela pode ser instrumento de Satanás na Terra. Por isso que a gente tem que ser mais sagaz e astuto, discernindo ambientes, falando assim, ei, Satanás ali não. Saia dele agora. Então, a gente é mais poderoso na Terra, por quê? Porque para tocar a Terra, Deus precisa de alguém. Deus ele não vai sair apagando um incêndio na Terra se não tiver um bombeiro segurando uma mangueira. Só que ele pode. Só se for por uma ação milagrosa. E ele pode. Só que a questão que ele mesmo colocou debaixo, falando assim, e tenha domínio o homem sobre a Terra. Deus ele estabeleceu, ele instituiu o homem como autoridade na criação. Por isso a gente tem autoridade para pegar em serpentes e escorpiões, beber coisas mortíferas e não morrer. Por quê? Porque nós somos maior do que a criação. Só que não é que Deus ele não pode, é que Deus ele mesmo criou esse mecanismo. E ele confiou a terra aos homens. A ideia seria Deus ter se limitado para dar aos homens? Isso, ele se limitou na terra. Uhum. Por quê? Porque ele acredita em você. Ele não vê o homem... O homem é coroa da criação. Entende? Deus ele não vê o homem igual um animalzinho, coitadinho ali. Não. Deus vê o homem que criou o avião. Deus vê o homem que conseguiu chegar na lua. Deus já via esse homem. Porque Deus colocou um casal para ser CEO da criação. Faz sentido, até porque Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, né? E tem ele domínio. E essa ideia de imagem e semelhança é ter essa capacidade, entre aspas... Divina. Divina, né? Sobrenatural, para dar nome aos animais, para descobrir que petróleo vira gasolina que dá para andar de carro e avião. A luz, ser humano energia, né? Ser humano, a gente aqui com a internet. Chegando do outro lado... O Wi-Fi que não tem fio, micro-ondas. Uma chamada de vídeo que você vê a outra pessoa lá no Japão. Sem fio, sem uma matéria para pegar, como isso? Então, só algo divino no homem para fazer isso. O que a gente precisa entender das catástrofes naturais é, com certeza, que, em primeiro lugar,
né, quando acontece tudo isso, e não é a primeira vez, tá? As pessoas, elas na pandemia se desesperavam, agora se desesperam. E sempre assim, ó, nesse tempo que as pessoas lembram que Jesus está voltando. Também, Né? Aí vem as profecias à tona. E é interessante, você sabia que ninguém sabe que dia que Jesus vai voltar, mas a gente já sabe quando? Não sabemos os dias, mas sabemos quando. E quando está escrito? Quando que Jesus vai voltar? Quando? Quando este evangelho do reino for pregado por toda a terra, então virá o fim. Quando o evangelho do reino for pregado. Não está ali dizendo outro evangelho. Só que antes disso, ele vai falar o que vai ter. Briga, rumores de guerra, nação contra nação, Tragédias naturais. reinos contra reinos. Você viu que Palestina com Israel não foi só uma guerra de nação contra nação? Ficou nítido. Eu não sei se não é a primeira vez na história, eu não lembro de outro momento onde houve uma guerra de reino contra reino. Porque de nação contra nação sempre teve. Sim. Mas de reino contra reino, talvez a gente começou a entender agora o que significa. Né? Os caras lá na Europa, o próprio Palestina fazendo protesto dentro de universidades. Sim. Por quê? Porque é um reino contra outro reino. Aí haverá rumores de guerra, pai contra filho, né? Só que ainda não é o fim. Então, entenda uma coisa, o caos nunca vai anunciar a volta de Cristo. Nunca. O caos é só sinais. O caos, ele é efeito colateral da aceleração do fim. E eu quero dizer para vocês o seguinte, portai-vos com temor e tremor. Jesus está à porta. O mundo nos últimos 500 anos, ou 50 anos, de 1950 ao ano 2000, foi comprovado que o mundo ele evoluiu proporcionalmente a 500 anos. Agora estão dizendo que, depois dos anos 2000, o mundo evoluiu em 10 anos, proporcionalmente aos últimos 50 anos. Logo, nós estamos falando de 10 para 500. Meu pai é de 1936. Entre eu e meu pai hoje, tem mais de 500 anos de mudança de mundo. E as pessoas ainda falam, mas até Paulo falou que Jesus já estava voltando. Cara, mas nada aconteceu tão rápido quanto na nossa época. E nunca aconteceu de forma simultânea, tantos sinais, né? Nunca. Só que a gente precisa entender nessa hora, e eu quero dizer para você que está aí, principalmente em Rio Grande do Sul, caos é o ambiente perfeito do milagre. Em toda a história onde houve caos, sempre havia milagres. E não vai ser diferente no Rio Grande do Sul. E aí talvez você venha com essa filosofia religiosa, que é Deus que está mandando recado, que Deus que está mandando, pesando a mão, que é o estado mais demoníaco, é o estado mais isso, mais aquilo. Meus irmãos, a Bíblia diz que a bondade de Deus é o que conduz ao arrependimento. Sempre, guarde isso. Toda profecia, toda palavra profética, não interessa se é a tiazinha desbanguelada do coque ou se é o pastor com o sapatinho lustrado que vem trazendo uma profecia que gera em você o medo ou culpa, refute. Não é de Deus. Toda profecia que gera no homem medo ou culpa, de Deus não tem nada. E você vai descobrir que a maioria das profecias ou te dá medo ou traz culpa. Só que é a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. Deus é bom e, por natureza, ele sempre está de bom humor. Deus não precisa chegar para você com um porrete na tua cabeça e falar assim, se você não me obedecer, eu vou sentar a bucha. Não, Deus não precisa. Então, a gente precisa ter essa certeza de que a bondade de Deus é o que conduz uma nação ao arrependimento. E aí, outra coisa que eu quero dizer, num tempo como esse, talvez você hoje está dentro de um apartamento, uma cobertura. Para mim é difícil, assim, porque eu tenho irmãos muito queridos. Nós temos uma home church de pessoas queridas lá do Rio Grande do Sul. E às vezes é duro de saber que eles estão agora numa casa tirando a lama e eu estou postando eu na academia. E rapidamente você se sente ilegítimo de ir para a academia. Assim como tem um monte de crente que se sente ilegítimo de andar com um carro novo porque eles lembram que tem criança na África que está morando na valeta. E outros que perderam seus carros e suas casas ali no Rio Grande do Sul, né? E aí eu te digo, eu começar a andar de bicicleta, tira a criança da valeta da África? Não.
Eu parar de ir na academia aqui, consola quem está lá? Não. Então a gente tem que cuidar com o remorso. Por quê? Porque não é porque aconteceu com eles lá que eu aqui cheio de remorso vou começar a me fechar e vou começar a morrer vivo. A gente precisa entender que Deus está no controle. E Ele tem poder para acudir o justo. Deus tem poder para, na tribulação, na angústia, sempre é o quarto homem na fornalha. Ele foi o quarto homem quando a porta da arca se fechou. Ele foi o quarto homem quando ele fechou a boca dos leões. Ele era o quarto homem quando houve multiplicação de comida no deserto. Em toda a história da humanidade, o quarto homem estava presente. Só ele tinha multis manifestações. E hoje não é diferente. Mas, pastor Cal, como um Deus tão bom permite tragédias com pessoas tão boas? Porque Deus ele não se ofende com essa morte. O sofrimento no reino de Deus é sinal de glória e não de fracasso. Só que venderam para a gente o evangelho que qualquer sofrimento é um fracasso. E não. Se sucesso é não ter fracasso, todos os apóstolos terminaram sem sucesso. Jesus morreu crucificado. João sem cabeça. Paulo zoado. Pedro cabeça para baixo. O outro cozido no óleo. João. Então ferrou para todo mundo. O evangelho não funciona na perspectiva dessa teologia que a gente aprendeu. A teologia que com Deus a conta sempre fecha positivo. Não. Existe uma coisa chamada batismo de sofrimento. Sabe o que é batismo de sofrimento? Foi o batismo de Cristo, né? Existem 6 batismos na Bíblia. Batismo de fogo, batismo na água, batismo no corpo, batismo de arrependimento. E um deles é o batismo de sofrimento. Sabe o que é o batismo de sofrimento? Qual? Onde você é batizado num ponto onde você não sofre mais no sofrimento. O sofrimento não te ofende. Eu cresci com meus pais assim. Meu pai tinha batismo de sofrimento. Meu pai cresceu empurrando carro velho, cresceu pedindo doação no Ceasa, cresceu vivendo esperando uma provisão divina, com 50 pessoas em casa. E sempre tinha. Eu nunca vi meu pai abatido, destruído, desamparado. E a gente precisa voltar a lembrar que está escrito: eu não deixarei o justo desamparado. Não deixarei. E você acha mesmo que um justo que está sofrendo no Rio Grande do Sul, ele está desassistido? Não. Não. Existem arcanjos, anjos, querubins, serafins. Não, mas você não sabe daqueles que morreram. Meu irmão, aquele que tem a vida por sagrado, a morte e a vida se tornaram relativas. Não há nenhum problema num crente morrer. Isso não é uma tragédia. Isso é um prestígio. Todo crente que morre é uma promoção, nunca uma aprovação. Do pó eles vieram, pro pó eles voltarão. Um cachorro, quando morre, vai para onde? Pro pó. É para lá que eu creio que um homem que não nasceu de novo também vai. E essa situação também acaba revelando o lado bom do ser humano, né? Por exemplo, hoje a gente vê muitas doações. O senhor veio aqui e falou do Pablo Marçal da outra vez, que ele era um pastor e não sabia. Olha o que o Pablo Marçal está fazendo pelo povo do Rio Grande do Sul. Não tenho o que dizer, né? Pablo Marçal, com certeza, é um herói vivo da nossa geração, um cara que tem a minha admiração por ele carregar a mensagem do Evangelho do Reino. Reino. Ele acertou. Ele não fica falando de prosperidade, ele não fica falando de sobrenatural, de salvação. Porque, entenda, o Evangelho do Reino tem tudo isso. Mas se você pregar só a salvação, você não está trazendo a realidade do reino. Você não está trazendo o Evangelho completo. Não está. Está trazendo só uma nuance. Era isso que Jesus se referiu quando ele falou: vocês, seus fariseus, vocês não entram no reino e não deixam ninguém entrar, vocês estão na porta. Fariseus na porta, Jesus falou. Porque vocês pregam a salvação para as pessoas, mas vocês não revelam a realidade dessa salvação. A realidade do reino é uma vida livre. A realidade do reino é uma vida de emancipação. A realidade da religião é uma vida de cativação. A religião ela não te emancipa. A religião ela te cativa.
Você sempre precisa mais dela. Sempre aqui. Você não pode ir lá. Você não pode visitar lá. Você não pode sair daqui. Você cresceu aqui. O evangelho do reino, sabe o que ele faz? Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sou livre. E ele te emancipa para uma nova vida. É uma vida abundância, uma vida ao máximo. Uma vida com mais vida, com mais vida, com mais vida. Ah, mas eu visitei outra igreja. Amém. Ah, mas eu estou querendo sair dessa igreja e ir para outra igreja. Vai com Jesus. Leva ele lá. Seja uma bênção lá. As pessoas parecem que têm medo. Né? Ontem eu postei o seguinte. As pessoas vêm e vão da sua vida. As únicas que ficam, talvez, é aquelas que você mesmo criou. São teus filhos. Todo o resto, meu irmão. Os de verdade ficam, né? Só que ainda assim, Deus é tão Deus na vida deles que quando eles forem, a gente precisa celebrar e falar, vai com Deus. Por quê? Porque existem homens que Deus quer levantar sobre nações. Eu não posso ficar cativando lá no meu ministério. Né? Você pega um André Fernandes. Se depender do Felipe Valadão, talvez ele era líder de jovens até hoje lá da igrejinha do Felipe Valadão. Olha o que Deus fez com esse cara hoje. Isso gera aborrecimento? Deve gerar. Pô, 7 anos atrás, 10 anos atrás, você era o menininho ali que ergueu a mão, a gente soltou uma nova vida. 10 anos depois ele está engolindo uma nação com o evangelho. Está rodando cidades, sendo recebido em teatros lotados, porque Deus faz. Mas vai dizer que para você, como pastor sênior, não é difícil você pegar o teu melhor, teu líder, teu cara que você emancipou, que você cresceu. Só que, irmão, tudo que você não emancipa, todo filho que não é emancipado, ele vai ter que lutar pela sua liberdade. E aí vem dor, vem sangue, vem divisão, vem respeito quebrado. Isso na vida pessoal. O teu filho aí, na tua casa, meu irmão, se dos 12 aos 16 anos você não emancipar teus filhos, eles vão precisar lutar pela sua liberdade. E aí é mais dolorido. E tem uma frase que diz assim, o escravo não luta pela liberdade até saber que existe. Isso aí. Até ele descobrir que existe vida ali fora. Ali. Até descobrir. Mas falando sobre tragédias que revelam o lado bom das pessoas, ao mesmo tempo também revelam o lado mal das pessoas, o lado ruim. Porque em meio a essa tragédia, existem pessoas entrando dentro de QGs, usar essa expressão, para roubar, furtar e até violentar, né? Tem um índice de abuso, de violência sexual dentro de alguns QGs. Outras pessoas, não menosprezando os animais, existem pessoas hoje que choram mais a morte de um cãozinho do que a morte de bebês. São almas viventes, seres humanos apenas racionais. Falta tudo para eles. Entenda uma coisa, somente os nascidos de espírito carrega o fruto do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Paz, alegria, amor, bondade. Nossa, existe gente mal. Não, existe gente que não tem bondade, porque bondade é o fruto do Espírito. Fidelidade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Essas 9 coisas aqui, quem não nasceu do Espírito, não espere deles. Não espere fidelidade de uma esposa que não nasceu de novo. Ela não tem capacidade de ser fiel. Eu não sou fiel por causa de mim, eu sou fiel por causa do Espírito que está em mim. Eu não sou longânimo, eu não tenho paciência porque eu aprendi vindo um larzinho cuti-cuti bonitinho. Não, eu tenho paciência por quê? Porque o Espírito da paciência está em mim. Só que quem não nasceu do Espírito? Não tem. Já põe na conta. Já coloca na cota. Fala, não, isso aí é demente, é doente. Você já viu que Jesus ele fala assim, eu deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Então existe a paz do mundo, existe a paz de Cristo. Aí vem Tiago e fala assim, ei, cuidado com essa sabedoria aí. Porque essa aí não é a do alto. A sabedoria do alto é pura, sem mácula, mas a sabedoria da terra é terrena, animal e demoníaca. Então existe a sabedoria do céu e a da terra. Então não acho que as pessoas são sábias quando elas não têm o Espírito Santo. Tem muita gente inteligente que é vazio do fruto do Espírito. Sim. Eles só são inteligentes, mas eles não têm amor.
eles não têm paz. Eles não têm sabedoria do alto. E aí a gente precisa começar a entender melhor a cosmovisão das pessoas, porque daí você vai parar de resistir àquele sogro teu que não nasceu de novo. Você vai começar a entender mais ele do que resistir ele. Porque a gente nascido do Espírito, a gente acha que todo mundo é. E não é. E quem não é, não espere o fruto de quem é. Por isso que eu volto a dizer, a minha crise vai ser sempre com quem é nascido do Espírito. Não com quem é alma vivente. Os hipócritas estão dentro do reino de Deus, não fora deles. Fora deles são coitados. Fora deles são alma vivente. Hoje eu entendo que o não crente é um cachorro. Eu preciso esperar a mesma coisa dos dois. Por quê? Porque é a capacidade dele. Eu não posso esperar domínio próprio de um homem que vive debaixo dos seus impulsos como alma vivente. Eu não posso esperar. Ele é descontrolado. Por isso que beber bebida alcoólica devia ser só uma inteligência de quem é crente. Por quê? Por quê? Porque Paulo ele fala assim, ó, vocês vão beber coisas mortíferas e isso não vos fará mal. Sério? Então, se eu beber cerveja, uma bebida alcoólica, eu preciso entender que no espírito vivificante o efeito do álcool precisa ser outro. Por quê? Porque eu estou com o espírito que governa todo o meu corpo. Logo, essa bebida alcoólica, ela está debaixo do domínio próprio. Quando eu dou álcool para uma alma vivente, ele não tem o domínio próprio. Logo, todos os gatilhos negativos da vida dele são ativados. Por isso, bebida alcoólica precisa ser proibido para não crente. Só crente deveria beber bebida alcoólica. Ai, Jesus. Cadê o chopp, Léo? Ali, tem. Depois dessa aqui. E deixa eu dizer mais, eu cresci numa casa de recuperação de drogados. Mais de 8.000 pessoas com problemas de alcoolismo, droga, moraram lá em casa. Eu estou dizendo conhecimento de causa. Tá aqui um cara que bebe há 10 anos e nunca ficou bêbado. E ainda pastoreia. Pastorei e tomo cerveja com os meus 100 homens dentro de uma associação e não lembro de um deles que ficou em situação de calamidade. Não. Meu irmão, quando você bebe, o Espírito Santo ele continua funcionando na tua vida. Inclusive, ele te avisa, ó, já bebeu demais hoje. Chega. Assim como ele devia te avisar quando se come demais, né? Na churrascaria. Você fala, não, obrigado. Verdade. Assim como ele te avisa quando você fala demais. Você fala, ó, deu, obrigado, já quando tá falando dos levanta a outros. voz demais. Né? Isso. O problema de todo ser humano é o controle. E controle não vem de nós. Vem do Espírito que está em nós. É forte. Ele buga a gente todinho aqui, que não dá nem para apresentar um contraponto. Mas deixa eu voltar lá pro Rio Grande do Sul. Vamos que tragédias como essa nos ensinam? O que dá para tirar como lição? Tudo que sobe meu coração é portai-vos com temor e tremor. O texto de 1 Pedro 1,17 diz, ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor e tremor durante o tempo da vossa peregrinação. É o seguinte, ser cristão aos olhos do senso comum é uma idiotice. Vamos ser honestos? Hoje já não é tanto, porque tem o Thiago Brunet, Pablo Marçal, Primo Rico virou crente no meio do caminho. E aí ficou gourmetizado, né? Ficou uma coisa elitizada ser crente. Mas você é do tempo que ser crente era difícil na escola. Sim. Que ou era pobre ou era feio, ou era burro, né? E ser crente era um sinônimo de um estigma social. ser miserável, né? Até usavam, né? É mais fácil um rico passar um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Se era rico e crente, tá roubando. Lembra? É. Você tá roubando, tem alguma coisa errada. Colocava a gente ter um preconceito contra pessoas Isso ricas, me faz lembrar do sentimento de 40 anos que Noé estava sentindo. Noé ele não estava evangelizando ninguém, porque essa realidade não existia ainda. Noé não estava fazendo discípulo de nada. Mas Noé vivia um evangelho como eu e você, focado numa coisa que para os outros é uma loucura. Ele tinha uma consciência, guarda uma coisa, Noé carregava uma consciência sobre
a vida que denunciou toda a geração dele. Lembra que Deus ele se arrependeu de ter feito a criação, o homem? Sim. E ele fala assim, o quê? Esses canalhas, eu vou acabar com todos eles. As mulheres se inflamando com anjos. E aí Deus ele decide acabar com tudo que ele criou. Repentinamente, no capítulo 3 de Gênesis, repentinamente aparece, porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor, porquanto era um homem íntegro, reto e temente a Deus. O que isso me faz entender? Que a integridade de Noé fez Deus mudar de ideia. A sua integridade tem poder para fazer Deus voltar atrás de uma palavra que ele já tinha dito. Não foi o que Abraão fez com Deus? Senhor, se houver 50 justos. Isso. Senhor, se houver 40 justos. E foi falando até chegar na família dele, né? Até chegar a Ló. E por que Deus proveu a arca para Noé? Porque Deus precisou voltar atrás da palavra dele. Só que Noé ele foi tido como louco, idiota, até começar a chover. E assim que eu vejo uma catástrofe como essa. O povo de Deus ele é besta, ele é burro, ele é bobo, tal, até vir uma calamidade na terra. E essa calamidade, ela só diz para você, ei, portai-vos com temor e tremor. O ser humano é ínfimo. Nós somos frágeis. Da noite para o dia tudo pode ser muito diferente para você aí achar que a tua vida está muito boa, que você não precisa de Deus. E vamos falar a verdade, mais de 50% da humanidade pensa que não precisa de Deus. Verdade. É o barro achando que pode dar uma lição de moral Pro oleiro. pro oleiro. A própria homossexualidade, a Bíblia diz que eles se tornaram nulos, loucos no seu próprio entendimento e Deus os entregou à impureza. Você sabia que a homossexualidade é uma ação de Deus para com o homem? É uma ação de Deus para com o homem. Deus os entregou às paixões. Os entregou e falou, cara, ó, faça o que vocês quiserem. Por quê? Porque vocês se tornaram nulos. Vocês tornaram a glória de Deus em um raciocínio humano. Transformaram a verdade de Deus em mentira. Mentira. Né? Então vai. Por isso, todo homossexual tende a ter transtorno mental e comportamental. Por quê? Porque ele está nulo. É um problema de compreensão sobre o Criador. A homossexualidade é um problema de falta de compreensão com o Criador. Não é só... não tem nada a ver com o sexo. Porque o próprio homossexual fala que ele não é gay por causa do sexo. Aliás, o sexo, para alguns gays, inclusive, é o último assunto a ser falado. Por estatística, um casamento homossexual dura em torno de 1 ano e meio. Porque não tem nada a ver com o sexo. É um problema de compreensão cognitiva mental sobre você com o Criador com a criação. E aí eu entendo que o ser humano está indo longe demais. Um dia eu subi na pedra do Parque da Cidade em Niterói. Se você está no Rio ou Niterói, passa por esse Parque da Cidade. As pessoas falam que o melhor de Niterói, sabe o que é? A visão que dá para o Rio de Janeiro. A melhor coisa que tem em Niterói é a visão que você tem do... Só que quando eu subi lá naquela pedra do Parque da Cidade e olhei o Pão de Açúcar, eu olhei aquilo ali, uma coisa assim... Eu olhei aquele impacto ambiental e falei, cara, como que não dá zebra nisso aqui? Porque praticamente dentro do oceano tem uma cidade com impacto ambiental gigantesco. Lixo, transporte urbano, emissão de gases. E a gente acha que é culpa de Deus quando dá errado. Cara, a China acabou de fazer agora, não sei se você viu, uma usina que atrasou a rotação da Terra. Imagina. O que é Dubai fazendo uma cidade em cima de uma ilha? E não é para dar errado. Sabe uma das coisas que eu não preciso nem ser profeta para sentir que vai dar ruim? É aqueles prédios de Balneário Camboriú. Uma hora vai dar ruim. Ali é terrível. Não, vai dar ruim. Aquilo ali estamos desafiando a gravidade. Por quê? Porque tão próximo da água, num lugar tão sério mesmo que a Terra não vai trabalhar. E eles ainda, para testar a sanidade, ainda trouxe mais areia, né? Para próximo dos prédios ainda. E aí depois que o negócio tomba, que dá uma calamidade, aí é Deus, cadê Deus? Cadê o engenheiro?
E aí eu quero dizer o seguinte, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Romanos 2 diz, glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro, mas também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. E eu guardei uma coisa na minha vida desde cedo, tudo que o homem semear, isso ele ceifará. E nisso não há acepção de pessoas. Não há. Nem judeu, nem grego. Nem crente, nem não crente. Ah, mas veja bem, Cal, eu me converti, me arrependi. Eu tinha um amigo meu que ele aprontou muito. E quando ele se converteu, ele falou assim, viu, Deus me perdoa as consequências também, né? Eu falei, não. Você vai sofrer bastante até você casar, ter teus filhos e tal. Tem um precinho para pagar. Não, jamais, porque Deus me perdoou. Se eu tenho que pagar as consequências, Deus não me perdoa. Eu falei, não, cara, você não entendeu. Tudo aquilo que o homem, não o crente, tudo que o ser humano, ele semeia. A semeadura é facultativa, mas a colheita é obrigatória. E eu creio que a gente vai colher ainda muita dor no mundo, pelo que o homem está semeando na natureza. São Paulo é uma loucura, Curitiba é uma loucura. Só que, cara, os impactos ambientais eles são cada vez mais acelerados, o homem desafiando a gravidade e a emissão de lixos no mundo. E como que não vai dar errado? Vai dar errado. Há quem diga que essa chuva que parou no Rio Grande do Sul, um dos pontos foi que provavelmente a poluição, a massa de poluição de São Paulo para cima, a chuva que era para ter subido e dissolvido sobre o Brasil, a própria massa de poluição de gases não deixou a chuva aí. E aí ficou no Daí ficou chovendo só ali. Aquela chuva era para ter subido. E aí, foi Deus que fez a poluição de São Paulo? Foi Deus que fez... Né? Isso é uma consequência da ação humana, né? Então, a gente não pode ser esse profeta do caos que nessa hora fala que Deus está falando, que Deus está fazendo. Deus já está falando desde o começo da humanidade. Mas o senhor acredita, o que muitos estão falando agora, é que após um caos, uma tragédia como essa, vem um avivamento? 100%. Só eu pegar o Haiti. Lembra do terremoto do Haiti? Sim. Ah, a cidade mais bruxaria, de sacrifício de crianças, não sei o quê. Por quê? Porque uma situação dessa é inevitável que o próprio ser humano ele se coloca no lugar dele de novo, falando quem que é a gente, cara? Da noite pro dia eu tinha caminhões e caminhões, eu tinha transportadora, da noite pro dia eu não tenho nem a roupa do corpo. Isso devolve a gente para o lugar que ele nunca devia ter saído, que se chama humildade. Criatura, né? E eu, cada vez que acontece um negócio desse, minha primeira sensação é Deus, não me deixa entrar num lugar de arrogância, de altivez, achando que eu não preciso de Deus. Curitiba pode ser a próxima. São Paulo. E daí? Daí a gente vai começar a protestar contra Deus? Eu creio no evangelho pro dia mal. E se tem um lugar que o evangelho está florescendo hoje, é no Rio Grande do Sul. É uma oportunidade. A glória de Deus se manifestando. Porque é o seguinte, hoje a gente olha o nosso conforto sendo afetado, mas o homem primitivo, ele tinha a sua subsistência afetada. A gente está longe de ser um homem primitivo. É. O que você está rindo aí? Os caras estão lá detonando ali, ó. É o melhor que o outro. Tá vendo esse comentário lá? Então, o homem primitivo tinha a sua subsistência Isso. afetada. E daí Deus não estava lá? Quando ele tinha que dormir dentro de uma caverna, nevando lá fora? Quando tinha que achar o que se aquecer, matar um animal para se cobrir? E onde, hoje, aonde Deus está no meio dessa tragédia? Deus não se importa? Eu não diria onde Deus está, né? Eu diria em quem Deus é nessa tragédia. Quem Deus é nessa tragédia? Na manifestação dos filhos. E os filhos estão se levantando, né? Em toda época, em toda história, sempre houve um remanescente que se levantava em socorro. A Igreja de Jesus, guarde isso, é a maior instituição de socorro da humanidade. Todas as catástrofes naturais registradas no mundo, a Igreja sempre chegou primeiro. Por quê? Porque a Igreja... Será que o governo vai fazer alguma coisa em prol desse povo?
psicólogos, uma ajuda, porque tem gente que vai entrar em desespero, suicídio, pode ser alarmante o índice. Uma pessoa próspera, você acha que ela é próspera pelo que ela tem ou por quem ela é? Por quem ela é. Então eles vão prosperar tudo de novo. E quem era mendigo, você vai ver eles mendigo de novo. Não vai mudar. Não vai. Eles pegam o benefício, eles ganham o assentamento lá, em 6 meses estão vendendo o pedacinho de terra que eles ganharam e voltam para onde eles foram. Exemplo, quem é bandido continua como bandido em meio à tragédia Isso. lá. Por quê? Porque a pobreza não é o que o homem não tem no bolso, é o que ele não tem na cabeça. É do que ele não se liberta na cabeça. Pensamento de pobreza. Eu falei a última vez, né? Que pobreza não é um pecado. Sim. E pobreza é uma doença, né? Você já viu que o Isaías ele fala assim, o Senhor me ungiu para quê? Pôr em liberdade os presos, curar os enfermos, os cegos veem. Os pobres, se coloque em pé todos os pobres. Aí o pessoal colocava em pé ele, vamos aplaudir os pobres. Aí o pessoal comentou bem assim, poxa vida, além de ser pobre tem que ser humilhado. Ai, meu Deus, muito bom. Ai, ai. Mas, pastor Carl, muito obrigado por esse tempo especial aqui. 4h30 já. Qual mensagem o senhor transmitiria aos irmãos do Rio Grande do Sul? Olhe naquela câmera. Deixa eu dar uma mensagem aqui. E deixa uma reflexão para os irmãos nesse tempo tão difícil para eles, né? Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, misturem coragem à fé de vocês. Não basta ter fé. O mundo inteiro tem fé, mas os homens que realmente se levantaram no Senhor foram homens que misturaram coragem à sua fé. E assim como Jesus, ele dizia sempre para os discípulos, coragem, tende bom ânimo, coragem, eu quero declarar e profetizar coragem sobre vocês. Vocês não têm a menor dúvida que vocês já estão em fé, já estão com fé, são homens e mulheres de fé, e é uma fé desmedida. Não é uma fé pequena, uma fé grande. Não existe fé pequena e fé grande depois da cruz. Antes da cruz, a fé tinha tamanho. Depois da cruz, o espírito da fé está em nós. Por isso, Jesus falou, se você tiver do tamanho de um grão de mostarda, fé, você pode dizer para esse monte, atira ao mar. Isso significa o quê? O grão significa que ou você tem ou você não tem. Não é o tamanho. Eu quero declarar que na sua fé, que você já tem, eu quero profetizar coragem. Tem de bom ânimo. Não temas, não te atemorizes. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E entenda uma coisa, se ainda não coopera para o bem é porque ainda não chegou no fim. Guarde essa palavra no teu coração e saiba que o fim é muito bom. Tempo de promoção, tribulação, atrás de toda provação e tribulação está escondido uma promoção. E eu declaro a promoção na sua casa, nos seus sonhos, nos seus negócios, nos seus filhos, que você entenda que Deus está levando o seu povo para um lugar ainda melhor. Amém.